Você sabe trabalhar junto com o Espírito Santo para criar um clima adequado de adoração no culto em que vocês vão liderar o louvor? Muitas vezes as pessoas chegam na igreja na hora do culto e elas podem encontrar um clima, um ambiente que varia de domingo para domingo. Eu já percebi em muitos lugares onde eu fui que a própria equipe de louvor, quando sobe ali na plataforma para ministrar, está debaixo de um clima de tensão, fizeram as coisas corridas, porque não tinham tempo para trabalhar, não tiveram tanto tempo para ensaiar, nem todos estão satisfeitos, e isso não só é mostrado na igreja, mas também é absorvido. Recentemente eu estive num retiro de jovens com a nossa banda, e eu tive a oportunidade de fazer uma experiência ali junto com eles, mais para eles do que para mim, porque eu já tinha passado por essa experiência. Nós chegamos ali mais ou menos uns 20 minutos mais cedo, o som já havia sido passado porque era um evento, e nós então começamos a ministrar, a tocar e a cantar músicas enquanto os jovens chegavam para o evento. E o interessante era que muitos deles já engajavam no canto ali junto com a gente daquelas músicas durante aqueles 15 minutos antes do programa, pensando que o louvor já tinha começado. E você via alguns com os olhos fechados, com as mãos levantadas, e outros ainda entrando, outros conversando. Mas o interessante era observar que no momento em que nós paramos aquelas músicas prévias e alguém pegou o microfone para orientar e dizer que estávamos começando a reunião, quando nós começamos com a primeira música de louvor, a partir do momento que a reunião iniciou, o clima já estava pronto. Por quê? Porque nos últimos 10, 15 minutos nós estávamos ali já cobrindo, preparando o ambiente para aquele espírito, para aquela atitude de adoração. Então não tinha tempo para brincadeira, não tinha tempo para conversa, não tinha tempo para aquecimento, é como se já estivesse aquecido o ambiente. Hoje eu quero falar com vocês sobre essa questão do clima da adoração. Existem vários climas de adoração, inclusive existem cultos com vários climas dentro do mesmo culto. E essa questão de clima é uma coisa que pode ser gerada pelo estilo de música, pode ser entendida dessa maneira, o clima é gerado pela música. Isso pode acontecer, mas na verdade a música ela só serve como uma estrada, um caminho para conduzir a congregação naquilo que Deus está querendo fazer. É muito comum para mim pegar o telefone e ligar para o pastor ou líder da reunião antes daquela reunião que eu vou ministrar, porque eu quero saber o que está no coração dele. O que ele vai falar? Qual é a mensagem que ele vai trazer? Muitas vezes eu também, além do louvor, eu levo a palavra, porque eu sou um convidado para um evento, então eu levo o louvor e a palavra. Nesse ponto eu já sei onde eu quero chegar. A totalidade da reunião é minha. Mas quando é outro pastor e outro pregador, eu consulto, eu quero saber o que está no coração dele. Eu quero andar em unidade com ele. Eu não quero que haja um confronto de climas, porque ele tem uma expectativa que Deus está colocando e eu também tenho como líder do louvor. Então é muito importante a gente caminhar juntos. E na última vez que eu ministrei louvor, o líder da reunião me pediu para cantar uma música atípica, antiga, mas que foi o tapetinho de entrada para a congregação entrar na adoração. Eles nem acreditaram, porque era uma música que eles não cantavam há pelo menos uns 8 anos na igreja. E quando nós começamos a cantar aquela música, a igreja decolou, abriu o coração e foi uma grande bênção o resto do louvor. Então, trabalhar em unidade com a liderança do culto ajuda a estabelecer, pelo menos entender qual é o clima que nós vamos entrar e como nós vamos conduzir a igreja nesse clima. Então eu falei sobre gerar já um clima de adoração antes do culto. Isso também pode ser feito com um CD, pode ser feito com uma música instrumental, pode ser feito de diversas maneiras. Durante o louvor existem várias temáticas, existem músicas de celebração, de exultação, de guerra, de adoração profunda. Então é muito importante nós sabermos transicionar de um clima, de um ambiente para o outro, sabendo que existe também existem variáveis que nós não controlamos, que são as mentes, os corações, o espírito de cada pessoa que está dentro, que está ali na congregação participando do louvor conosco. O que nós podemos fazer é oferecer essa estrada, esse caminho de adoração e convidá-los a vir conosco. Nós vamos ver que a igreja vai responder, mas também nós precisamos ser muito sensíveis e até mesmo a experiência ajuda muito para transicionar de um clima para outro. Clima de alegria, clima de guerra,
clima de exaltação a Deus, um clima de adoração que muitas vezes culmina com uma atitude de solenidade. Já aconteceu de eu estar em momentos de adoração em que essa solenidade nos leva ao momento de silêncio, silêncio absoluto, de quebrantamento diante de Deus. E muitas vezes coisas acontecem para as quais nós não estávamos prontos, nós não nos planejamos. E isso é muito legal. Eu gosto quando Deus nos surpreende. Eu gosto quando Deus nos orienta, nos dá uma dica de em que direção a gente vai, mas quando Ele não nos diz tudo e ali, naquele momento, o culto é uma surpresa. Porque é muito gostoso estar numa reunião onde existem surpresas preparadas para nós. E por outro lado, eu acho chato estar numa reunião onde a gente já sabe como tudo vai acontecer. Como vai começar, como vai terminar, aquilo que vai ser dito, o vocabulário que vai ser usado, quanto tempo a pessoa vai falar. Tudo pode ser muito comedido e muito cansativo até. Mas eu gosto das surpresas, eu gosto dos moveres de Deus. Quando Deus sopra uma brisa, ou quando Deus sopra um vento, quando Ele muda a direção, o clima é o Espírito Santo que estabelece. E o nosso papel é estar conectados, ligados nele. Porque nós vamos precisar não só aprendermos essa mudança, essa transição de clima de um modo espiritual, em liderar a igreja espiritualmente, mas nós vamos ter que fazer isso também musicalmente. Cantores e instrumentistas, vocês precisam aprender a fazer essa transição juntos. A pessoa que está liderando o louvor naquela noite ou naquele dia, quem é o backing, quem está liderando, qual o instrumento naquela música em que vai haver a transição, se o instrumento principal é o teclado, ou é o violão, ou é a guitarra. Se vocês souberem reconhecer isso e fazerem essa transição, vocês vão estar trabalhando em conjunto com o Espírito Santo. E não existe nada melhor e nada mais importante do que a liderança do Espírito Santo. Nós temos que estar sensíveis para criarmos esse ambiente onde Deus vai se encontrar com a igreja e fazer coisas que nós não esperávamos. Talvez nós esperávamos, talvez nós desejássemos, mas Deus fez de uma maneira diferente. Isso é um culto que eu considero um culto gostoso, um culto onde Deus conhece o coração do povo e cria uma estrada, um caminho para encontrar o coração da sua igreja. Para seminários com sua equipe de louvor, escreva para contato@betotavares.com. Para assistir outros vídeos tutoriais, visite betotavares.com.